Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto. Sabe aquela ideia de que se a gente vai para academia algumas vezes por semana, tá tudo certo? Estamos livres de qualquer risco? E se eu te disser que é totalmente possível ser uma pessoa fisicamente ativa e, ao mesmo tempo, levar uma vida perigosamente sedentária? Pode parecer meio confuso, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, então, a gente vai encarar de frente essa grande questão que desafia muito do que a gente acredita sobre estar em forma e ter saúde. Pensa só nessa situação. Uma pessoa que corre toda manhã, religiosamente, mas que depois passa o resto do dia, umas 8, 9 horas, numa cadeira de escritório. E aí? Essa pessoa é ativa ou é sedentária? A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a resposta é sim, com certeza. Quando a gente olha para essas duas imagens, parece que são mundos opostos, né? O atleta e o sedentário. Mas a grande sacada é que muita gente vive esses dois mundos no mesmo dia. A pessoa é aquela na esteira por 1 hora e depois vira a pessoa no sofá pelas 8 horas seguintes. E é aqui que a ficha cai. Estar em forma, ter um bom condicionamento físico, não serve como um escudo que anula os perigos de passar tempo demais sentado. São duas coisas separadas, cada uma com o seu próprio risco para a nossa saúde. E entender essa diferença é fundamental. Ok, então já vimos que existe esse paradoxo. Agora, vamos arrumar essa confusão e entender direitinho. Para isso, a gente precisa separar dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas que no fundo são bem diferentes. Primeiro, o tal do comportamento sedentário. A palavra em si já dá uma pista, né? Vem do latim sedere, que quer dizer sentar. Na prática, se refere a qualquer atividade que a gente faz acordado gastando pouquíssima energia, menos de 1,5 METs. 1 MET, só para a gente entender, é uma medida de gasto de energia. Ficar totalmente em repouso é igual a 1 MET. Então estamos falando de quê? De trabalhar no computador, maratonar uma série, ficar rolando o feed no celular. E essa imagem aqui, nossa, ela resume perfeitamente o dilema de hoje em dia. Mesmo alguém que tem hobbies super ativos, que adora pedalar, por exemplo, pode passar a maior parte do dia de trabalho num estado totalmente sedentário. E com isso, acaba neutralizando muitos dos benefícios daquele exercício. E aqui a gente separa o joio do trigo. De um lado, a inatividade física. Isso significa não fazer exercício suficiente, não bater as metas de atividade moderada ou vigorosa. Do outro lado, o comportamento sedentário, que é, de forma bem simples, passar tempo demais sentado ou deitado. O ponto-chave é que é totalmente possível ser fisicamente ativo, mas, ao mesmo tempo, ser excessivamente sedentário. Beleza, já entendemos a diferença. Mas e daí? Por que isso importa tanto? Bom, agora a gente vai ver o preço real que se paga por ficar tanto tempo sentado, tanto no dia a dia quanto no longo prazo. Olha só esse dado. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, durante a pandemia, o tempo médio diário na frente de um computador passou de 5 horas. Isso mostra como o sedentarismo meio que entrou na nossa vida de fininho, muitas vezes sem a gente nem perceber. No curto prazo, os efeitos são aqueles que a gente até sente, mas muitas vezes atribui a um dia ruim. Aquele cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite de sono, sabe? Aquela dificuldade para focar no trabalho ou nos estudos. Pois é. O problema é que, com o tempo, a conta chega e é bem mais alta. A gente está falando de um aumento significativo no risco de desenvolver obesidade, diabetes tipo 2, doenças do coração e até a saúde mental é afetada, com mais chances de depressão e ansiedade. Tá, mas como isso acontece lá dentro do nosso corpo? Fisiologicamente, ficar muito tempo parado faz com que o corpo tenha mais dificuldade para lidar com açúcar no sangue, o que leva à resistência à insulina, um passo para o diabetes. Nossos músculos, especialmente os das pernas, que são enormes, começam a atrofiar por falta de uso e o nosso metabolismo geral desacelera. Bom, o cenário é sério, não dá para negar. Mas a boa notícia é que a solução está ao nosso alcance. Vamos ver agora uma estratégia com duas frentes de ataque para combater tanto a inatividade quanto o sedentarismo. A primeira parte do plano é atacar a inatividade física. E aqui a gente segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde: fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada, como uma caminhada mais acelerada, ou, se preferir, 75 minutos de atividade vigorosa, como correr. Então, o plano de ação fica bem claro. Primeiro passo, cumprir essa meta de exercício. Mas o ponto crucial vem agora, no segundo e terceiro passos que combatem o tempo sentado. Quebrar os longos períodos de inércia levantando a cada 30 ou 60 minutos e incorporar mais movimentos simples na rotina, como usar escadas ou andar pela casa enquanto fala ao telefone. E o impacto disso é grande? Puxa, olha o que a pesquisadora doutora Sandra Matsudo diz. Seguir essa rotina pode diminuir o risco de câncer em 36%.
Mas o número que realmente impressiona, pro lado bom, é o do risco de infarto, que despenca. 84%. É um número absurdo, né? É a prova de que essas pequenas e consistentes mudanças no nosso movimento diário podem, literalmente, salvar vidas. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso raciocínio. Se tem uma coisa que fica clara aqui é que a nossa saúde lá na frente não depende só daquela 1 hora na academia. Depende de cada pequeno movimento que a gente escolhe fazer ao longo do dia todo. A mensagem principal para guardar mesmo é esta. Não é uma escolha de ou uma coisa ou outra. A meta é dupla. É preciso se exercitar mais para combater a inatividade e, tão importante quanto, ficar menos tempo sentado para combater o sedentarismo. Essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. Cada vez que a gente escolhe levantar, dar uma caminhada ou se alongar, é como se estivéssemos colocando uma placa de pare bem no meio do caminho que leva a várias doenças crônicas. É um investimento ativo e diário em um futuro mais saudável. E para terminar, fica a pergunta. Não é sobre uma mudança radical amanhã, mas sobre uma pequena ação agora. Qual movimento pode ser feito ainda hoje para garantir um futuro com mais saúde?